seres racionais, nem tanto, ainda instintivos como bichos. Mesmo a linguagem, as leis e certo esclarecimento ainda não evoluíram na matéria de viver dos humanos os processos instintivos e tentativas de comunicação por meios indiretos, os quais considero primitivos, oriundos de passado selvagem a lei ou a evolução civilizatória. Quer dizer que ainda não atingimos um estado evolucional de mínima satisfação. Abro aspas aqui para não me incluir no uso artificioso desses mecanismos indiretos, por considerá-los assim, primitivos, selvagens e diametralmente opostos àquela mesma evolução, seja dos costumes, das leis, do intelecto e, portanto, hostis aos costumes civilizados. Diagnosticamos isso como algo que em certo ponto chegou ao ápice da inteligência de períodos históricos, mas que ainda permanece em altitude e longitude no amplo campo geográfico, disseminado em todos os estratos da coletividade, e sua origem pode estar, além dos períodos anteriores ao advento da linguagem, nas tentativas de fugas da dominação e submissão, quando poderia ser proibido e objeto de expiação ou contraditório, de forma que os sinais, os códigos e os instrumentos usados para efetivar e concretizar meios comunicativos, como os cores, foram inseridos na tentativa de burlar e manter contatos considerados inaceitáveis. Hoje, nem mesmo o telefone, os correios e demais meios de comunicação aboliram as tentativas de comunicação por instrumentos visuais, como o uso de cores e gestos cênicos. Talvez até mesmo a arte da mímese tenha essa origem, na impossibilidade dos homens poderem ser verdadeiros, íntegros. Forma similar de existência pensamos ser das ordens secretas, quando atribuímos suas existências também à furtividade, porém legítimas, das tentativas de fugir dos grilhões, e por isso necessitavam andar por lugares escuros e recônditos, alheios ao alcance das autoridades da época, sob pena da própria vida, as quais hoje, racionalizo, futuramente, perdem sua função existencial enquanto secretas, subsistindo apenas como fins sociológicos, e no aspecto da manutenção e fortalecimento orgânico e, claro, principalmente econômico. Caso contrário, não obtivemos nenhum avanço civilizatório, principalmente no conhecimento. O corolário que se induz ou deduz, não fazendo diferença, é que a grande maioria dos homens ainda não conheceu de fato sua natureza, isto é, a própria vida, com suas vontades, desejos e demais sinônimos e antônimos, fazendo uso dos mecanismos passados de comunicação ainda hoje massivamente. E a única função que se pode dar para isso, fora do aspecto criminal, é ingênua vontade de esconder suas vontades e também desejos, interesses. O que leva à conclusão se esses usuários são criminosos, ignorantes, acredito que são mais inteligentes e espertos que os demais, ou simplesmente ainda são fetos e não acordaram para a vida. Talvez isso tudo seja fruto da vitimização, autovitimização, e se fatos históricos forem realmente fáticos, não há como compreender que junto ao processo civilizatório advém uma espécie de enfraquecimento coletivo. Não se trata aqui de concordar com atos passados, nem aureolá-los, mas de apenas explanar e tentar demonstrar que, tal como outras espécies e também recursos naturais, se não zelarmos pela nossa própria espécie, fortalecendo-a, também podemos ser objeto das parábolas das funções quadráticas, crescendo e decrescendo até as abscisas. Que os homens aceitem sua condição de homens e como homens vivam, sem esconder-se atrás de roupagens que os fazem parecer bufões. Melindrosos é o máximo que chegarão. Da minha parte, abomino todas essas formas de tentativas de estabelecer relações, como se procurássemos o primeiro amor. Nesse caso, que me perdoem as mulheres, mas será que elas também ainda negam suas necessidades fisiológicas e afetivas, pois ainda se vê, e massivamente, professores e professoras educando e ensinando ambos os gêneros sexuais a conquistar seus preferidos, com sinais e atos provocadamente falhos, como troca de olhares, balanço capilar e demais esquisitices e cacuetes. Podem ser sinceras e honestas, não é vergonha desejar e amar os homens, é apenas uma parte da vida. E os homens, os grandes homens, e também os menores, homens que enfrentam longas corridas, longas caminhadas, treinamentos e processos seletivos extenuantes, são todos durões, mas quando trata-se de estabelecer relação, contato com o diferente, possuem mais pudores que as vestais.
Quereis um exemplo? Dar-lhes-ei. Basta para isso procurar esses ridículos no Manual de Persuasão do FBI, livro que não terminei de ler e, se não me engano, dei para minha sobrinha de 12 anos, quando da oportunidade fiz um experimento. Ao estar com ela de frente a livros para descarte, perguntei qual ela queria, e ela escolheu ele, o Manual de Persuasão do FBI, livro que deve encantar garotinhas, pois ensina que para estabelecer uma relação, você deve descobrir os hábitos e costumes da vítima, seus locais de trânsito e se fazer visto, no outro dia, no outro, e até que a vítima sinta-se atraída e à vontade para contatar. Com todo o respeito aos agentes e profissionais que passam por isso, mas que utilidade homens como esses podem ter? Bom, isso resplandece que vivemos em um mundo ignorante, mas vale ser um sapateiro. Sempre escolhemos ter desculpas para mascarar nossos defeitos e anseios. Sun Tzu é o preferido. Conheça seu inimigo, a guerra indireta, coisa preferida dos civis que precisam temperar a vida. Alguns apóstolos do armamentismo das redes sociais, alguns que não conseguem distinguir a sua vida, seja de caserna, seja do seu meio, seu ambiente, querendo fazer que todos acatem a esses meios e diretrizes voltem seus olhares, o que apenas os torna tolos ou ambiciosos, se oferem algum retorno com isso. Prefiro Clausewitz para conduzir meu modo de pensar minha defesa junto aos ataques e armadilhas que os débeis e selvagens travestidos de conhecedores do bem, do mal e do mal, de civilizados, mas que não conseguem dar um passo no desconhecido, seja por covardia, o que não se sabe de que, seja por ignorância. São esses os verdadeiros perturbadores da ordem reacionários, os subversivos, que conspiram contra a natureza humana e contra a elevação dos homens.